Senhores vereadores, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Eu gostaria muito que estas frases fossem minhas. Aliás, eu as repito porque me aproprio delas. Mas estas frases são de um dos maiores tribunos que já existiu nesse país, um dos maiores juristas da história do Brasil, chamado Rui Barbosa. Foi Rui Barbosa, em 1920, ao fazer um discurso aos formandos da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, e ao mencionar a situação que o país vivia na sua magistratura e na sua advocacia, que utilizou-se destas palavras, dizendo que o homem sente vergonha de ser honesto. É assim que eu me sinto há alguns dias, desde a fatídica decisão desse Supremo que nos desonra, que decide contra os interesses da nação, que violenta todos os maiores princípios de dignidade que poderiam existir, porque sacrifica a justiça, assassina a justiça, assassina a impunidade, porque eu imagino como devem se sentir os magistrados deste país. Eu que mais de 20 anos estive ao lado dos juízes criminais atuando como promotor de justiça, sei da dificuldade de proferir uma sentença condenatória. Mas agora, eu imagino como eles devem se sentir muito piores, ao saber que a maioria daqueles que eles condenam, justamente, não vão poder ter a defesa necessária, porque não serão capazes de contratar esses milionários advogados que estão aí, defendendo estes bandidos de colarinho branco e de alma negra, suja, não na cor, suja, alma suja, vilões da nossa pátria, indivíduos que nos desonram e que deveriam estar cumprindo as suas penas, mas graças a essa decisão infeliz do nosso Supremo, graças a estes que votaram ignorando que a hermenêutica jurídica mostra que há várias maneiras de fazer interpretações de texto, e eles escolheram a mais pobre de todos. Vereador Roger Barude, Vossa Excelência que é advogado sabe muito bem disso, a mais pobre interpretação é a literal. Nós poderíamos chamar aqui qualquer criança alfabetizada, qualquer criança das nossas escolas infantis aqui aos 5 anos de idade, e elas seriam capazes de ler o texto que está escrito na Constituição Federal, porque ler basta ser alfabetizado. Não era preciso existir ministros se fosse para interpretar a Constituição pela sua simples leitura. Bastariam colocar robôs ou computadores lá para fazer isso. Interpretar é sentir o espírito do legislador, é saber o que o legislador queria quando assim escreveu. Trânsito em julgado significa, na verdade, que não há mais como discutir a culpabilidade. Não tem sentido falar que nós estávamos violando o princípio da presunção da inocência,
quando após um julgamento em segunda instância, não existe mais possibilidade de discutir inocência. Quem foi condenado em segunda instância é culpado. Ponto final. Nós só vamos à terceira ou eventualmente à quarta instância para discutir forma. Nunca o conteúdo probatório. Eu me envergonho de ter tido colegas de Ministério Público que chegaram ao Supremo Tribunal Federal para proferir um voto como este que foi dado, utilizando-se de palavras pedantes, palavras rebuscadas, para dizer aquilo que devem envergonhar-se de dizer. Eu me sinto muito mal e imagino como Rui Barbosa reagiria. Imagino como ele utilizaria palavras mais duras do que essa. Porque se em 1920 ele se sentia assim, em 2019, eu tenho certeza que ele empregaria palavras muito mais severas, muito mais rigorosas, para dirigir-se àqueles que fizeram com que a nossa pátria se envergonhasse de ter um Supremo dessa qualidade. É lamentável que isso tenha acontecido. E é preciso que o Congresso Nacional, o mais rápido possível, mostre que nesse país quem manda é o povo. Se quer interpretação literal da Constituição, leiam o artigo 1º. Todo o poder é do povo, E o povo o exerce através de representantes como nós. E os nossos representantes do povo no Congresso Nacional, entendendo que é o povo que quer que seja diferente, façam uma legislação determinando que é após o julgamento em segunda instância que se aplica a lei penal condenatória e se coloca como punição para aqueles que infringiram a legislação, que afrontaram a sociedade, os rigores da lei. A impunidade é a pior coisa que se pode fazer com a criminalidade. Porque isso incentiva, isso anima, isso entusiasma. Vejam os senhores que vários dos libertados já estão aí usando os microfones para agitar as massas. Vão voltar a delinquir, não tenho dúvida, se nós não pusermos um freio nisso. E é isso que eu acho que nós devemos fazer, oficiando ao Congresso Nacional.